Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas sobre os temas da iniciação cristã, então por favor ajudem-nos a continuar. Para tal, podem subscrever e partilhar os nossos canais no YouTube, no Spotify e também no WhatsApp. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Eu sou o José Pedro e este é o 5º episódio do primeiro módulo, em que estamos a responder à pergunta: o que aconteceu antes de Jesus nascer? Hoje temos uma interlocutora repetente, que é a Ana. Olá, Ana. Olá, Zé Pedro. Olá a todos os que nos ouvem. Cumprimento todos e mais uma vez agradeço este desafio de voltar aqui a esta conversa sobre os fundamentos da nossa fé. Obrigada. Sim, de nada. Eu é que agradeço a esta excelente equipa de formadores do FICA. Além da Ana, para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, já tivemos connosco a Sandrina e também a Mafalda. Vamos ter neste espaço outros colaboradores do FICA e, quem sabe, alguns antigos participantes de nossos grupos. Portanto, estamos em construção deste projeto. Relembro que a Ana está a acompanhar o grupo de domingo na igreja de Nossa Senhora da Ariosa, das 11 às 12. Ana, já agora, ouviste o episódio 4 da semana passada? Ouvi, sim, senhor. Muito bem. Se bem me lembro, no episódio anterior, tu e a Sandrina dedicaram a vossa conversa à segunda parte do livro do Gênesis, não foi? Exatamente. A história da família de Abraão, o primeiro dos crentes em Deus, a quem ele se revelou, dos seus filhos, Isaac e Ismael, do seu neto Jacó e da sua grande família de 12 filhos, que foi Sim. a origem do povo hebreu e das 12 tribos de Israel. É isso. E entre eles José, uma das histórias mais belas e ricas do Antigo Testamento, porque é o primeiro grande relato de como Deus espera do homem que exerça, à semelhança do seu Criador, a misericórdia, e de como essa misericórdia faz toda a diferença e é o único caminho para a salvação. Sim, essa história de José é muito bonita, aliás, é exemplar. E vale a pena resumi-la mais uma vez para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio 4. Então, José era o filho predileto de Jacó. Era um jovem íntegro que, após ser vendido como escravo pelos irmãos que tinham muitos ciúmes dele, não é? E por isso congeminaram inicialmente até a sua morte, ideia que felizmente entretanto abandonaram, ele acaba por ser levado para o Egito, onde é injustiçado, preso e bastante humilhado. Mas tudo o que o José toca prospera, porque ele tem o dom de interpretar sonhos. E é assim, interpretando corretamente os sonhos que atormentavam o faraó, que José se transforma no governo de toda aquela nação. Portanto, através desta governação de José, vai poupar o Egito a uma grande fome, vai alimentar o país e os países vizinhos que também procuravam os excedentes dos cereais armazenados naqueles 7 anos fartos que antecederam outros 7 anos de terrível fome. Aliás, Ana, nós conhecemos bem uma expressão que nos recorda esta passagem, não é? Pois é, conhecemos todos uma expressão popular que se calhar às vezes não pensamos de onde vem, Pois. Que é a referência ao tempo das vacas magras e que faz alusão ao sonho do faraó interpretado por José, das 7 vacas gordas e luzidias, seguidas das 7 vacas magras que emergiam do Nilo, representando os tais 7 anos de fartura seguidos pelos 7 anos de fome. Essa expressão, como sabemos, costuma referir-se a períodos de dificuldade financeira, falta de fartura. Sim. E é daí que ela vem, Sim. Precisamente. A Bíblia tem muito peso nas tradições populares, não é? É mesmo. Muitos anos depois de terem vendido José, os irmãos dele vêm até o Egito em busca de alimento e não o reconhecem. José, que os identifica e que depois de algumas peripécias se lhes revela, e apesar de ter na mão uma bela oportunidade de se vingar, escolhe não o fazer. Alimenta os irmãos que tanto o odiaram no passado
E é essa capacidade de perdão que vai permitir a salvação da sua família. Toda esta família vem então estabelecer-se no Egito, onde vão encontrar a paz e todos os recursos necessários que precisavam para viver. Portanto, esta vida de José é apresentada no Gênesis como um exemplo de alguém que foi puro de coração, que foi paciente e, sobretudo, que soube perdoar, não é? Sim, o livro do Gênesis fecha com uma passagem muito bonita que encerra este primeiro livro da Bíblia e que resume precisamente essas ideias, no capítulo 50, e que diz assim: Ora, os irmãos de José, depois da morte de seu pai, disseram uns aos outros: E se José nos guarda rancor? Se vai vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram então dizer a José o seguinte: Teu pai ordenou-nos antes da sua morte. Falai assim a José: perdoa, por favor, a ofensa dos teus irmãos, a sua falta e o mal que te fizeram. Perdoa, pois, o seu erro aos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falaram assim. Depois os seus irmãos vieram e caíram aos seus pés, dizendo: Estamos prontos a tornar-nos teus escravos. José respondeu-lhes: Não temais. Estou eu no lugar de Deus? Premeditastes contra mim o mal, mas Deus aproveitou-o para o bem, a fim de que acontecesse o que hoje aconteceu, e um povo numeroso foi salvo. Nada receeis então, eu cuidarei de vós e das vossas famílias. E assim tranquilizou-os e falou-lhes ao coração. Sim, é muito bonito. Essas palavras concluem o livro porque elas, na verdade, resumem a mensagem da história toda até agora, que é: os homens continuam livremente a escolher o mal e parece que, desse modo, estão a destruir aquele que era o plano bom de Deus. Mas Deus continua a tirar bem daquele mal que existe na humanidade. É um grande mistério, de facto. De alguma forma, ele vai usar esta família para continuar o seu plano de amor, não é? Mas para isso precisou da colaboração voluntária deste homem bom que escolheu o perdão à vingança. É verdade. Estava a lembrar-me, Zé Pedro, de que este é mais um caso para dizer, como tantas vezes diz também o nosso povo, hoje estamos muito virados para os adágios populares, Sim. Que Deus escreve direito por linhas tortas em todo este relato. É verdade. Não é? Da história de José. Se repararmos, praticamente Deus não intervém nesta história. A ação corre debaixo dos nossos olhos, como um filme, Sim. mas decorre praticamente como pura consequência das tendências naturais das personagens que estão envolvidas neste episódio tão bonito. Mas vemos, de facto, como do meio do mal, do meio do caos, Deus consegue, com a colaboração de um justo, fazer sair um bem maior. E esta vai ser uma história recorrente na Bíblia até Jesus. Sim. Nos próximos capítulos vamos nos fartar de falar de histórias que têm este condom de parece que acontece o mal, mas depois, a certa altura, tudo está encaminhado misteriosamente. Não percam, não percam cenas dos próximos episódios. Sim. Portanto, quando o livro de Gênesis termina, nós ainda não sabemos a maneira exata como Deus vai usar esta família para nos levar de volta ao bem que estava retratado no início do livro. Lembram-se quando falamos daquele cosmos que era bom, do jardim do Éden que o representa? É isso que a restante Bíblia se encarrega de responder e que hoje vamos começar a tentar desenvolver explorando o livro a seguir, que se chama Êxodo, que no fundo é o segundo livro da Bíblia. Muito bem, se calhar podemos começar por dar aqui um pouco de contexto histórico, que é importante para percebermos o que se segue. Parece-te bem, Zé Pedro? Sim, claro. Então, desde logo, porque é que esse livro se chama Êxodo? É porque esta palavra vem diretamente do grego e que significa saída. Mas, Ana, que saída será esta de que nos fala a Bíblia? Bom, a história diz-nos que o povo de Israel terá vivido algures no 14º século a.C., de uma forma próspera, durante cerca de 400 anos no Egito, após este acolhimento que nos é relatado na história de José, que o faraó concede por atenção justamente a José, a Jacó e à sua família, que o livro do Gênesis nos diz que era, à data dessa vinda para o Egito, cerca de 70 pessoas. A benção de Deus a Abraão, de que tu e a Sandrina falaram há 2 episódios atrás, começa então a dar frutos nesta altura, não é? E a Bíblia conta-nos que esta família se multiplicou de tal modo
que se tornou, tal como Deus tinha prometido a Abraão, num povo muito numeroso e, diz-nos também o livro do Gênesis, mais numeroso e mais poderoso do que os próprios egípcios. Sim, e aí tocaste num ponto essencial. Esse versículo é um eco deliberado da bênção que Deus deu a toda a humanidade no Jardim do Éden lá atrás. Lembramos-nos da grande história bíblica até agora, não é? E depois, claro, da continuidade dessa bênção na pessoa de Abraão. Lá atrás, a humanidade perdeu a bênção de Deus por meio do pecado e da rebeldia, e Deus implementa o seu plano B, escolhendo esta família de Abraão como um instrumento através do qual ele vai restaurar as suas bênçãos para o mundo inteiro. E a quem o Senhor, de facto, como tu disseste, prometera uma descendência tão numerosa como as incontáveis estrelas do céu. E aqui está ela, em força no Egito, não é? Pois é, o problema foi que a memória humana é curta. E se é curta numa geração, o que diremos da memória 400 anos depois? Pois. E 400 anos depois desses factos, um faraó que já não tinha conhecido José, nem o seu papel determinante na salvação também do seu próprio povo egípcio, não é? Claro. Porque lembremos-nos que a sabedoria de José permitiu poupar também o próprio povo egípcio dos tais 7 anos de fome que aconteceram. Claro. Mas este faraó, 400 anos depois, decidiu que este povo imigrante tinha que passar a ser alvo da opressão, porque passou a olhar para os hebreus não como parceiros, como irmãos ou como vizinhos, mas como inimigos. Isto faz-nos lembrar qualquer coisa, não é? Faz. Eu diria que estes tempos que nós vivemos têm um cheirinho a isso. É isso. Começou então por os reduzir à escravidão, vendo neles mão de obra grátis para as suas grandes obras, algumas das quais ainda hoje subsistem, não é? Sim. No Egito, e prosseguiu na sua impiedade, impondo-lhes uma série de medidas restritivas cada vez mais severas, com o intuito de impedir o crescimento do povo israelita. Claro. E a sua prosperidade. E a coisa foi tomando proporções tais até ao ponto de este faraó ordenar a morte de todos os filhos, rapazes, à nascença do povo hebreu, que deveriam ser, pelas próprias famílias ou pelas parteiras, afogados no Nilo. Que barbárie. Mesmo. Ou seja, se tu não consegues dominar este povo, só uma maneira é eliminá-lo logo à nascença, não é? É, certamente foi isso. E em última análise podemos dizer que o faraó está a tentar destruir o veículo da bênção de Deus, que é este povo, os israelitas, não é? O reino de faraó é o auge, não é, da rebelião da humanidade contra Deus, que pretende redefinir o bem e o mal de acordo com os seus próprios interesses. De tal maneira que até mesmo este assassinato de crianças inocentes se tornou algo completamente aceitável para ele, não é? Pois, o que vemos aqui mais uma vez é que quando o homem quer decidir o que é bem e o que é mal sem Deus, sem um critério maior que o seu, tudo corre sempre muito mal. Pois. E então Deus teve que voltar a intervir no curso da história, neste curso desta história muito mal guiada pelo homem, pelos seus próprios meios, porque o povo de Israel grita por socorro. E o Senhor responde mais uma vez, servindo-se do mal que o faraó está a implementar para suscitar bem, não é? Sim, vamos ver mais uma vez isso acontecer. Tudo começa quando uma mãe israelita é incapaz de cumprir o mandado do faraó e lança o seu filho ao Nilo. Mas ela fala protegendo-o dentro de um cesto, porque no fundo ela tem esta secreta esperança que ele vai flutuar em segurança até encontrar a família do próprio faraó, neste caso a filha do faraó, que se estava a banhar no rio e que vai recolher aquele cesto, percebendo que se tratava de haver lá dentro um bebé do povo israelita. Ela não vai hesitar em recolhê-lo e vai chamá-lo em hebraico de Moshe, que nós dizemos Moisés, que significa aquele que foi salvo das águas. E depois, a filha do faraó vai procurar uma ama israelita para ele. E, surpreendente da história, quem é que vai ser esta ama? Vai ser a sua própria mãe biológica que o vai criar e que mais tarde vai acabar por entregar o filho já criado à princesa. Tudo isto é extraordinário, não é? Sim, de facto, podemos ver aqui neste trecho
a misteriosa ação de Deus, contudo, respeitando sempre a liberdade dos envolvidos. Sim. A fé dos pais de Moisés veio a ser recompensada. A sua confiança em Deus levou-os a que, por fé, eles tivessem o impulso de infringir o édito do faraó, escondendo o menino durante 3 meses. Depois, ao entregar Moisés às águas do Nilo, não fariam ideia de que a providência divina não só lhes permitiu vê-lo adotado por uma princesa egípcia, mas também tornou possível que a sua própria mãe pudesse, de facto, amamentá-lo e criá-lo. É espantoso, não é? Sim, de facto. Eu, a título pessoal, esta passagem ressoa-me uma ideia, não é? Que é, parece que Deus quer perceber se estamos preparados para dar tudo, não é? Para depois Ele nos retribuir esse tudo com muito mais, que é Ele próprio, não é? E tudo bem. Pois bem, continuando, a filha do faraó adota-o, como já dissemos, e vai educá-lo como egípcio, como pertencendo àquele povo. Mas ele, Moisés, sabe bem de onde vem, conhece bem as suas origens, que são no povo de Israel, não é? Sim. Moisés cresce na casa do faraó, recebe a educação de um verdadeiro egípcio, mas nunca se esquece das suas origens. A dada altura há um episódio que vai mudar o curso da sua vida. Ao presenciar uma contenda entre um egípcio e um dos seus irmãos israelitas, ele vai optar por defender o israelita, tirando a vida a um egípcio. A partir daí, ele tenta ocultar este facto. A dada altura percebe que outros o terão presenciado e fica como persona non grata entre os egípcios e tem que fugir para o deserto. Pois, nesta escolha de Moisés, ao ajudar um dos seus, podemos ver esta consciência de saber que pertencia ao povo eleito. E foi pela fé intrínseca a este ato que, no fundo, ele vai renunciar aos privilégios de pertencer à corte de Faraó, preferindo antes participar deste desprezo que neste momento sofria este povo de Deus, não é? Sim, neste ponto Moisés foge do Egito para não cair nas mãos do faraó e dos egípcios e chega à terra de Madian, na península do Sinai. Neste momento da narrativa parece que a sua preocupação pelos israelitas prisioneiros no Egito não lhe trouxe nada de bom, não é verdade? Sim, parece que até agora só trouxe problemas, não é? Pois, mas esta história ensina-nos que há reviravoltas inexplicáveis na vida destas personagens e agora acrescentamos nós, com alguma fé, também às vezes na nossa, não é? Pois bem, foi quando Moisés já tinha uma família neste deserto e tinha uma vida sossegadinha neste seu novo país que Deus vai desconcertá-lo. Vai ao seu encontro e vai-lhe manifestar a missão que lhe tinha preparado desde o seu nascimento. Perante as preces deste povo de Israel, que estava bastante oprimido no Egito, Deus vai intervir para ser fiel à promessa que fez a Abraão. E para tal, vai utilizar esta chamada a Moisés. O termo chamar é o que dá origem à palavra vocação. Quando falamos em vocações religiosas ou não religiosas, de leigos ou sacerdotes, ou qualquer um de nós tem sempre uma vocação, e esta vocação é a chamada de Deus pelo nosso nome. E no fundo é aquilo que configura o ser mais íntimo de cada um de nós, ou seja, aquilo para o qual nós fomos desenhados por Deus. E está bem claro que, olhando agora para a história, o Moisés tinha sido concebido para retirar este povo do Egito, não é, Ana? Sim, a palavra vocação vem, se bem me recordo, de um vocábulo latino que é o vocare, que é chamar, exatamente, não é? Sim. E cada um de nós é, de facto, chamado pelo nome para uma vocação. E no caso de Moisés, ele tinha sido escolhido por Deus como instrumento de libertação dos hebreus da escravidão e para dar continuidade ao seu plano de salvação. Embora ele, teimosamente, resista aos planos de Deus, quando o Senhor o aborda, dizendo-lhe que ouviu o clamor do seu povo por justiça e que precisa que ele, Moisés, vá em pessoa dizer ao faraó, de cujo palácio, recordemos-nos, ele tinha fugido, que aquela opressão tinha que terminar e que os israelitas tinham que ser autorizados a partir do Egito se assim o desejassem.
Moisés não estava muito para aí virado, não é? Não Pois. estava muito motivado, não se sentia capaz, arranjou várias desculpas, até o facto de ter dificuldades a falar, até que Deus lhe diz: é mesmo contigo que eu quero contar, não há hipótese. Sim, isto faz lembrar um bocadinho, às vezes, a história da vida de muitos de nós, ou seja, muitos de nós podem se rever em Moisés, não é? Quando sabemos que alguma coisa Deus até se calhar quer de nós, mas nós vamos escapando de dizer, se calhar ainda não é bem agora. Não estou à altura, não sou capaz. E até encontramos estas desculpas esfarrapadas como a Moisés, como quem, olha, eu gaguejo, eu não sei falar direito, não é? Portanto, neste episódio que vai acontecer a seguir, é o episódio famoso da sarça ardente, não é? Em que é-nos relatado no capítulo 3 deste livro do Êxodo, em que Deus se manifesta a Moisés no Monte Horeb e se apresenta diante de Moisés dizendo: eu sou aquele que sou. Penso que nos primeiros episódios já falamos aqui um bocado deste princípio teológico, não é? Que, no fundo, esta frase define Deus, porque Deus é aquele que existe desde sempre e que se manifestou como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E diz-lhe que está atento ao sofrimento deste povo e que quer libertá-lo, mas por isso precisa da ajuda de Moisés. Sim, Deus dá-se a conhecer nessa frase: eu sou aquele que sou. Todas as criaturas têm ser na medida em que esse ser é conferido por aquele que é verdadeiramente tudo. Deus é aquele que por si, sem depender de mais nenhuma entidade ou realidade, tem existência. Outro ponto interessante, em todo o Antigo Testamento, os israelitas não ousavam proferir o nome santo de Deus e por isso utilizavam as iniciais desta frase eu sou aquele que sou, em hebraico, que origina um nome sem vogais, um Y, um Exato. H, um W e um H, que para facilitar a leitura Exatamente. em hebraico passou a designar-se por Yahvé. Nas traduções portuguesas vemos por vezes os termos Javé ou Jeová como sinónimos do nome de Deus, mas este termo é efetivamente um acrónimo de eu sou aquele que sou. É esse o nome de Deus. Sim, é sempre bom lembrar, porque muitas pessoas não sabem de onde é que vêm estes nomes, não é? De Yahvé ou Jeová, não é? Ouvimos outras religiões que se apropriaram deste nome, não é? Mas no fundo, e tudo isto tem início aqui, não é? Ou seja, os israelitas foi-lhes transmitido como eu sou aquele que sou, YHWH. Muito bem, este ponto é excelente, mas temos que avançar porque constatamos que, no fundo, esta chamada divina de Deus perante Moisés traz consigo esta iniciativa de Deus, deste Senhor que quer dar-se a conhecer, quer partilhar a sua intimidade, não é? E este ponto é muito importante que nós continuemos a prestar atenção a ele, porque mais tarde, no Novo Testamento, vamos ver que Jesus vai continuar com esta postura de nos mostrar a face de Deus e até nos chegou a pedir para que o chamássemos de Pai, não é? Continuando, para que o povo seja libertado, Deus pede a Moisés que vá até ao faraó e lhe ordene da sua parte que liberte os israelitas. Como já vimos, Moisés argumenta com Deus, diz que não é ninguém importante, que ninguém vai acreditar que Deus se lhe apareceu, não é? E até que nem consegue falar facilmente. Portanto, definitivamente, ele acha-se, Ana, que não é o homem certo para esta função. É isso. Poderíamos até dizer que aqui a fé de Moisés ainda é débil. Mas que no seu diálogo com Deus, com franqueza, com simplicidade, Moisés apresenta-lhe as suas objeções e permite que o Senhor coloque a sua força na fraqueza de Moisés. É um exemplo, de facto, para nós. Certo. Parece que era mesmo de Moisés que Deus precisava, sobretudo que Deus queria precisar. Na sua omnipotência, certamente Deus não teria que precisar de ninguém, não é? Poderia operar o que entendesse do seu plano sem a interferência de nenhum humano limitado, mortal, hesitante, como este Moisés que aqui vemos. Sim. Mas como de resto, ao longo de toda a história da salvação, Deus quer ser co-salvador com o ser humano e sistematicamente chama homens e mulheres a serem colaboradores dos seus planos.
Sim, e agora pescando aqui uma frase que já dissemos no episódio anterior, a única coisa que nos compete a nós, seres humanos, fazer é ser bons lápis nas mãos de Deus. É isso. Esta frase é da Madre Teresa de Calcutá, não é? Ou seja, só temos que ser bons instrumentos. E em qualquer chamamento, como a Moisés, Deus mostra-se sempre próximo. Diz-lhe mesmo assim, eu estarei contigo, Moisés. Sim, Deus faz-lhe essa promessa, como nos faz sempre, a cada um de nós, mas também previne desde logo Moisés, no entanto, de uma coisa, que é que o faraó irá resistir por todos os meios aos seus pedidos. E por isso ele fará sobrevir ao Egito um conjunto de castigos, sob forma de pragas, de que o coração já de si duro do faraó iria endurecer ainda mais até que, por fim, viesse a aceitar libertar os israelitas. Sabes, Ana, é muito importante ler este trecho da história, o do confronto entre Deus e o faraó, atentamente e em sequência. Não sei se concordas com isto. Completamente, até porque quando não o fazemos podemos perguntar-nos como é que pode este mal, resultante de todas as pragas que caem sobre o Egito, ser proveniente da vontade de um Deus bom e que deseja o bem para as suas criaturas. Exatamente. Os egípcios também eram criaturas Exato. de Deus. Mas de facto, quando atentamos no relato, essa não era de facto a vontade de Deus. Após cada praga, lemos sistematicamente em todos os seus relatos que o coração do faraó endurece e vai endurecendo sucessivamente ao longo das 10 pragas que vão acontecendo e que nos são relatadas. E esse endurecimento do coração provém da sua vontade própria, provém do seu livre-arbítrio. Claro. O propósito da história parece ser exatamente esse, explicar que este mal decorre, mais uma vez, do duro coração de um homem poderoso e não da vontade natural de Deus, que de novo teve que adaptar o seu plano de modo a que o fim proposto, que neste caso era a liberdade dos hebreus, se pudesse concretizar. Claro. E mesmo sabendo que o faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda lhe deu várias vezes a oportunidade de fazer a coisa certa. Mas ele sempre escolheu não a fazer, em todas as 10 ocasiões. Em todas as 10. Quer dizer, em todas as 9, à décima lá foi. Sim, portanto... Mas ainda hesitou a seguir, como vamos ver daqui a um bocadinho. Sim. Tudo isto gerou consequências terríveis que provieram, de facto, deste duro coração deste faraó. Ou seja, Deus dá sempre a oportunidade, não é? E a liberdade humana vai tornando as suas opções e Deus parece que tem de atuar com consequências, não é? Perante essa liberdade mal usada. Sim. Mas no fim, esta maldade e teimosia do faraó vão chegar a este ponto sem retorno, como estavas a dizer, à 10ª praga, e é nesta altura que Deus decide enviar esta praga final, é que é a mais grave das 10, que o livro nos relata e que, mais uma vez, partindo desta maldade do faraó para o próprio objetivo que Deus tinha na redenção deste povo. Tal como o faraó matou os filhos dos israelitas naquele édito em que ele pretendia assassinar os meninos nascidos todos, não é? Portanto, para que este povo não proliferasse, Deus vai replicar o ato e vai matar os primogênitos do Egito, desde os animais, inclusive, ao príncipe herdeiro do faraó, nesta 10ª praga que vai enviar. Sim, mas apesar de tudo e ao contrário do faraó, Deus fornece uma forma de escape por meio de um sinal que propõe aos hebreus que coloquem nas suas casas, que é o sangue do cordeiro. E entramos então no relato da primeira Pasach, da primeira passagem, a Páscoa hebraica. Zé Pedro, queres resumir do que se tratou este momento tão importante? Sim, vale a pena pararmos agora um pouquinho neste capítulo 12 do livro do Êxodo para vermos em detalhe as origens desta festa israelita anual da Passach, que Ana estava a falar, que nós conhecemos como Páscoa. Esta festa recorda ainda hoje ao povo de Israel esta noite em que a última grande praga caiu sobre o Egito e que foi a única capaz de vergar este duro coração de Faraó e permitir-lhes a liberdade de poderem voltar ao seu país. Foi a noite de passagem para a liberdade, não é? Sim. Quando anunciou a Moisés esta última medida drástica que iria ter que tomar, Deus fez saber que nessa noite todas as famílias de Israel deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito, de 1 ano de idade,
e usar o seu sangue para pintar as ombreiras das portas das casas onde habitavam essas famílias israelitas, para assinalar que essa era exatamente uma família dos filhos de Israel. Exato. Que deste modo seriam poupadas a essa praga. Deveriam ainda, recomendou-lhes Deus, preparar esse cordeiro para comerem nessa mesma noite com pão ázimo. Pão ázimo é um pão sem fermento. E isto é um sinal da pressa com que foi feito. Muito Não bem. houve tempo para que ele levedasse. E acompanhado ainda de ervas amargas, sendo comida em pé, com todos preparados, cingidos com o seu bordão e com os seus trajes de viagem, rapidamente e sem demoras, com a intenção de partirem durante essa mesma noite ainda. Sim. Ana, se me permites, faria aqui um parênteses para criar aquilo que nós gostamos, que é pontos com o Novo Testamento. Muito bem. Então, no Evangelho de São João, que é um dos 4 evangelistas, vamos ter tempo de falar sobre isto no módulo 2, recorda que outro São João, neste caso o Batista, o profeta que veio anunciar a chegada do Messias, de Jesus, e que, por si mesmo, este Batista conhecia muito bem toda a história da revelação, fez questão de usar esta imagem do cordeiro imolado, referindo-se assim a Jesus quando começou a sua vida pública. Então está no capítulo 1, no versículo 29 do Evangelho de João. Se quem quiser acompanhar, a Ana pode nos recordar, por favor. Sim. Então diz-nos São João que no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha ter com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: atrás de mim vem um homem que está à minha frente, porque antes de mim existia. Cá está. Este antes de mim existia, não vamos agora fazer mais análises teológicas porque é muito profundo, não é? É, no fundo, como João diz no início do Evangelho, João, o evangelista diz no início era o verbo. Este verbo é a pessoa de Jesus que já existia desde o início de tudo, não é? Mas continuando esta perspectiva que nos interessa a nossa fé cristã, é por isso que em cada Eucaristia o sacerdote, quando levanta o corpo de Cristo nas espécies sagradas, diz esta frase do Evangelho, não é? Que no fundo inicialmente foi proferida por João o Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sobre isto vamos ter muito tempo a falar no módulo 2. Fecho aqui o parênteses e vamos continuando. Sim, mas é um ponto muito relevante e muito importante e muito, muito oportuno neste ponto. Essa referência é quase obrigatória para nós, católicos, percebermos o plano único da salvação desde Israel até Jesus. Sim. E até aos nossos dias. Mas bom, continuando. O povo israelita cumpriu então os preceitos de Deus, pintando as ombreiras das suas casas com o sangue do cordeiro, e os filhos dos israelitas, diz-nos o livro do Êxodo, passaram incólumes à 10ª praga, foram poupados. Essa noite ficou na história como a da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, pois finalmente o faraó acedeu em deixá-los partir. E foi aqui, então, respondendo àquela pergunta lá para trás, no início deste episódio, foi aqui que começou o êxodo, a saída de que este livro trata. Sim. Pois bem, Ana, acho que agora, antes de avançar propriamente para a fase mais concreta da saída do Egito, proponho que façamos aqui o nosso habitual intervalo e continuávamos já de seguida. Concordas? Parece-me muito bem. Até já. Muito bem, então até já. Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então, estamos de volta para a segunda parte deste 5º episódio do módulo 1.
Hoje estamos a acompanhar o início da história de Moisés, a maior personagem do povo israelita na Torá, estes 5 primeiros livros da Bíblia. E podemos arriscar-nos a dizer que também seja a maior personagem de todo o Antigo Testamento. A razão disso até pode ser encontrada num texto do nosso querido Papa Francisco, numa audiência em junho de 2020, e que acho eu que resume muito bem a primeira parte da nossa conversa, e pedia à Ana para ler. Pode ser, Ana? Sim, claro. Então, diz assim o Papa Francisco: quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O livro do Êxodo representa-o na terra de Madiã como um fugitivo. E é precisamente no silêncio do deserto que Deus convoca Moisés para a revelação da sarça ardente. Moisés escondeu o rosto, pois não se atrevia a olhar para Deus. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel, Moisés opõe os seus receios e as suas objeções. Não é digno daquela missão. Não conhece o nome de Deus. Os israelitas não acreditarão nele. Tem uma língua que gagueja. E é com toda a sua fraqueza e também com a sua força que ficamos impressionados. Moisés nunca perdeu a memória do seu povo. E esta é uma grandeza dos pastores. Não esquecer o povo, não esquecer as raízes. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face e permanecerá tão amigo dos homens que sentirá misericórdia pelos seus pecados, pelas suas tentações. Pois, essas tentações e esses pecados do povo, vamos começar a ver que eles vão aparecer no final deste episódio. Mas, neste ponto, todo o povo está a viver um autêntico sonho, não é? Já agora, Ana, podemos situar aqui cronologicamente. Este povo vai sair do Egito pelos anos 1250, 1230, aproximadamente, antes de Cristo. Recordo que antes de partir, falamos há pouco, comeram de pé o cordeiro da festa com pão ázimo. Estavam, como a Ana disse há pouco, na atitude de quem está pronto para viajar com o cajado na mão. E que depois partiram em plena noite sem que houvesse tempo para o pão levedar. Sim, o pão ázimo desta festa pascal dos judeus recorda que esse pão não chegou a levedar. Ainda hoje os judeus celebram a Páscoa, que significa, como já dissemos, passagem, dando-lhe este significado de festa em honra deste Deus libertador. E já agora, na nossa Eucaristia, o pão que usamos, que é utilizado para a produção das hóstias, que são posteriormente consagradas, é também pão ázimo, pão não levedado. Portanto, temos aqui mais uma ponte. Sim. Com mais uma raiz judaica da nossa fé cristã. Sim, como tinha que ser, Como não é? tinha que ser. Jesus e os seus primeiros seguidores eram judeus. Pois bem, só dizer aqui esta nota histórica, os estudiosos dizem que nos tempos anteriores a Moisés já havia esta festa da Páscoa, que é uma festa de pastores, que por ocasião da primavera acontecia e que tinha o significado já nessa altura de travessia. Era quando se deixavam as regiões ressequidas para se ir com os rebanhos para as pastagens mais verdes, na altura da primavera. Portanto, de novo esta mensagem que acho que é importante sublinhar aqui. Deus parece atuar ao longo do curso da história com o que existe e trabalhar a partir daí, dando-lhe todo um novo significado. Sim, Deus faz novas todas as coisas, não é? Exatamente. E aqui também, com a saída do Egito, esta festa toma um sentido novo. O rito do pão ázimo lembra ao povo hebreu o acontecimento de um povo que encontra a sua independência, a fuga do opressor, com tanta pressa que nem tem tempo para o pão ser levedado. E isto é, de facto, um sinal, uma memória que fica na tradição deste povo. Sim, e o rito do sangue do cordeiro, com que eles marcam os umbrais, que dizíamos há pouco, das portas, lembra como as casas deste povo israelita foram poupadas à epidemia mortal que atingiu o filho de Faraó. Portanto, esta Páscoa passa a ser um novo significado histórico. E a celebração desta libertação vinha dar ao povo esta consciência de que Deus está do seu lado e com ele caminha. Sim, se continuarmos na narrativa, o livro do Êxodo
Conta-nos a seguir que o faraó, que por orgulho e teimosia perde o seu próprio filho, concede finalmente a Moisés que o povo israelita saia em liberdade. Os escravos israelitas começam então o seu êxodo do Egito, mas assim que eles saem, o faraó muda de ideias. Trata de reunir o seu exército e de perseguir os israelitas. Sim, ou seja, aquele coração que estava empedernido pela morte do filho, rapidamente se transforma num coração vingativo e que agora decide ir ao encalço dos israelitas. Os egípcios, com toda a cavalaria e infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram-nos quando estes estavam acampados à beira do mar. E é aqui que o povo vai ficar muito aflito e diz assim ao Moisés: Moisés, olha que eles vêm atrás de nós para nos matar. E esta incredulidade dos israelitas chega a fazê-los dirigir-se a Moisés nestes termos: foi por falta de túmulos no Egito que tu, Moisés, nos trouxeste para morrermos no deserto? Pois é, depois desta espetacular libertação, prova de que Deus efetivamente estava com o seu povo, na primeira oportunidade a fé fraqueja. Foi abaixo. Mas perante este receio, Moisés respondeu: não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por nós. Quanto a vós, nada tereis a temer. Pois, mais uma vez, Moisés manifesta-se um verdadeiro líder. E é um líder porquê? Porque lidera pelo exemplo ao depositar toda a confiança em Deus. Exatamente. Portanto, como disseste, é um verdadeiro líder. É pelo exemplo que se lidera. E não pela mão de ferro como o faraó fazia. Exatamente. O Senhor disse então a Moisés: diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. E então o livro do Êxodo continua dizendo que então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca, com um forte vento oriental que soprou durante toda aquela noite. As águas dividiram-se e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Sim, há muita gente que certamente para neste versículo com muitas dúvidas de como é que isto aconteceu, mas penso que o importante aqui é salientar que Deus toma partido pelo seu povo e, com isso, vai utilizar as forças e os fenómenos da natureza. Nós sabemos que hoje em dia há cientistas que tentam perceber como é que se terá dado este fenómeno natural. Agora, Ana, lembrei-me aqui de uma pequena coisa. Se nos estão a ouvir os nossos amigos Bernardo e Gonçalo, do podcast Café, Ciência e Fé, a quem mandamos um abraço, não é? Que somos fãs deles, não é? Deixamos daqui um desafio, que era se um dia nos podem presentear com um episódio que coloca em cima da mesa algumas hipóteses científicas que possam explicar este fenómeno, não é? O que é que achas, Ana? Olha que boa ideia. Muito boa ideia, muito boa ideia. É, não é? Acho que concordo. é um tema bom para, do ponto de vista científico, percebermos quais são as hipóteses que podem ser prováveis, não é? Porque nós recordamos que, mais uma vez, estes livros do Êxodo e o Gênesis, eles não contam factos científicos, não é, Ana? Sim, já falamos disso no episódio 3. Alguns destes livros iniciais do Pentateuco, os chamados tradicionalmente 5 livros de Moisés, contam narrativas ancestrais e o seu propósito não é o explicar o como, mas o porquê. Ou seja, é demonstrar a ação inequívoca de Deus em favor da salvação deste povo. Do ponto de vista teológico, se a água do mar ficou como paredes, ou se foi uma súbita e inexplicável maré vazia que permitiu a passagem do povo hebreu a pé enxuto, não é importante, porque em ambas as situações acaba por ser um milagre. Certo. E o que é um milagre? Um milagre é um momento em que Deus, omnipotente, suspende temporariamente as leis da natureza para operar um propósito. Sim. E é esse o sentido deste relato. Sim. Portanto, acho que é, mais uma vez aqui, um desafio deixado aos nossos colegas de outro podcast
para perceber como é que Deus pode ter suspendido temporariamente as leis da natureza para operar este propósito de salvar este povo israelita. Porque de facto o que é importante do ponto de vista em que nós analisamos aqui no contexto de catequese, no contexto teológico, é perceber que Deus providenciou o afastamento das águas e a consequente fuga dos israelitas. E logo a seguir providenciou o contrário, não é? Ou seja, o fenómeno inverso para os egípcios, significando a sua própria destruição, não é? Sim, tenho aqui a passagem com os versículos que nos relatam isso e que vou citar. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido ao mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Portanto, Deus libertou o seu povo, fazendo-o escapar da fúria dos perseguidores, e esta libertação foi tão importante para este povo israelita que a tradição da festa da Páscoa passou, a partir desse momento, a ter este novo significado de que falávamos há pouco e que é mesmo importante, não é, Ana, para este povo? Sim, vemos a importância desta passagem para este povo, porque assim que chegam à outra margem, conta-nos o capítulo 15, que a primeira coisa que os israelitas fazem é compor uma primeira canção de louvor ao seu Senhor, e que se chama a Canção do Mar, e que está também descrita no livro do Êxodo. Sim, recordando quando lá atrás, no episódio 2, falávamos sobre os diferentes estilos literários que existem na Bíblia, este é um caso típico aqui. Então, se repararem, do capítulo 14 estava o autor numa narrativa, não é? A contar o que se tinha passado naquele fenómeno extraordinário da passagem a pé enxuto, e de seguida o capítulo 15 entra aqui com um poema cantado, que por sinal é um poema muito bonito. Sim, esta canção, que aliás faz parte todos os anos da liturgia que nós, cristãos católicos, celebramos na noite da Páscoa, na Vigília Pascal. Sim. Todos os anos é um dos textos que é lido na liturgia dessa celebração, que é a celebração da noite em que, por excelência, celebramos a ressurreição de Jesus. Esta Canção do Mar reconta em poesia do que é que estamos a falar quando falamos desta história do Reino de Deus. Fala-nos sobre como Deus tem a missão de confrontar o mal no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados por esse mal. Conta que Deus vai trazer todo o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina viverá entre eles. O verso final declara, aliás, que o Senhor é rei para sempre, sem fim. Portanto, esta narrativa até aqui mostra como e quando Deus se torna rei do seu povo. Mais uma vez, se me permites, Ana, fizeste uma excelente menção à Vigília Pascal, que vamos ter tempo de falar sobre ela. Para quem agora está a conseguir ligar estas ideias todas, reparem que para nós católicos a Páscoa teve agora um novo significado, que é a passagem da morte para a vida em Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a nova vida que Deus vai dar e que nós um dia vamos alcançar com uma nova terra prometida, que é o céu. Não é? Que todos esperamos um dia lá chegar, não é, Ana? É isso. Pronto, estas menções são sempre muito boas de fazer, porque como tu dizes, nessa Vigília Pascal, ela é muito rica em textos, e este é um deles, porque não está lá por acaso, não é? Porque este povo de Israel está a cantar louvores a Deus por este milagre da passagem, e nós, católicos, nessa noite também cantamos louvores pelo milagre da morte para a vida da ressurreição. Continuando, este relato onde os israelitas são salvos com este milagre, onde logo após então esta canção de louvor a Deus, um qualquer espectador poderia estar a pensar que, bom, está tudo resolvido, eles venceram os egípcios, vão a caminho de uma terra boa, vai ficar tudo ótimo, não é, Ana? Pois. Mas... Só que não.
Pois. Os versículos seguintes mostram-nos que os israelitas continuam a sua caminhada, aventurando-se pelo deserto que os espera à frente, não é? Caminho do Monte Sinai. Mas, rapidamente, depois de apenas 3 dias no deserto, começam as dificuldades. Eles estão cansados, Pois. têm fome, têm sede e estão perdidos. E, rapidamente, começam a criticar Moisés e Deus por terem sido salvos. Dizem assim: oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. Vós nos conduzistes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Sim, isto parece aqui uma autêntica loucura, não é? Parece que este povo está, tanto está em euforia, como assim já está a prever toda a desgraça, a dizer que preferia ter... É bipolar, completamente bipolar. Completamente bipolar, já parece que já preferiam ter sido mortos no Egito, não é? É de loucos, não é? Mas eu olho para aqui, podes dizer a tua opinião a seguir, que parece que o autor sagrado nos está a querer dizer que esta é a nossa condição humana, ou seja, numa hora estamos efusivos, a dar graças a Deus porque a vida nos correu bem e estamos todos contentes, para no momento a seguir já estarmos a duvidar se ele existe ou até se ele nos vai ajudar naquilo que temos como dificuldade perante nós. Concordas? Completamente. A Bíblia e as personagens que vamos encontrando e o próprio comportamento do povo hebreu é uma literal representação do género humano onde todos estamos, não é? Portanto, claro que sim, não posso concordar mais. Como tantas vezes acontece, Moisés e Deus passam aqui, como se costuma dizer coloquialmente, e perdoar-me-ão o coloquial, de bestial a besta, em muito pouco tempo. Mas sempre por intercessão de Moisés e através da sua perseverança, Deus vai aceder a ajudar novamente o povo e fornecer comida e água para o povo de Israel no deserto. Primeiro a água da rocha e depois o maná e as codornizes que misteriosamente Deus lhes faz chegar. Sim, também seria mais um ponto interessante para ver do ponto de vista científico, como é que o maná apareceu. Faço aqui só um pequeno parênteses. A história do maná é uma espécie de uma goma que Deus fez aparecer no solo do deserto, não é? Nas manhãs, depois da noite, não é? Portanto, deve ter havido ali um processo químico que nós não sabemos explicar, porque não somos cientistas, pelo menos eu, e que era uma goma comestível. E os israelitas não sabiam o que era aquilo e em hebraico diziam manhá, que significa o que é isto? O que é? O que é isto, não é? E era aquilo que lhes dava o alimento que eles tanto tinham pedido, não é? Mais um TPC ao cuidado do podcast Café Ciência e Fé. Estamos a arranjar-lhes muito trabalho, coitados. Sim, pronto. De seguida aparece aqui um pormenor curioso no versículo 16, em que Moisés diz assim: eis que vos ordena o Senhor, junte cada um o quanto lhe for necessário para comer deste tal maná, não é? Para aqueles que estão em sua tenda, 1 gomor por cabeça. Era uma medida, não é? Segundo o número de pessoas. E Moisés continua: ninguém reserve dele para o dia seguinte. Sim, só que alguns não o ouviram, diz-nos o livro do Êxodo, e guardaram dele até pela manhã, mas criou vermes e cheirou mal. E Moisés irritou-se contra eles. Todas as manhãs fizeram a sua provisão, cada um segundo as suas necessidades. E quando vinha o calor do sol, derretia-se. Sim, estamos aqui a continuar a citação. No versículo 22 diz assim: no 6º dia recolheram uma dupla quantidade de alimento, 2 gomores cada um, porque tinha sido isso que o Senhor ordenara. Como no dia seguinte era o dia de repouso, o sábado consagrado ao Senhor, o Shabat israelita, não é? Que vem desde os tempos da criação, não é? Que Deus disse ao homem para descansar, não é? Então, eles guardaram para o dia seguinte, segundo a ordem de Moisés, e diz aqui o autor sagrado que não cheirou mal, nem se acharam vermes diante dele. Curioso, não é? Sim, aqui Deus faz a apologia do descanso e da fé na sua divina providência. Considerai que se o Senhor vos deu o sábado, vos dá ele no 6º dia alimento para 2 dias. Fique cada um onde está.
e ninguém saia da sua habitação no 7º dia. Assim o povo repousou no 7º dia. Sim, eu diria que esta mensagem é super atual nos tempos que correm. Ou seja, Deus quer que o homem trabalhe e que aperfeiçoe a sua criação, mas também quer que o homem descanse. E sobretudo que nesse dia de descanso se dedique a louvar o seu Deus, que ele sim lhe vai prover tudo o que ele necessita. Além disso, ainda há esta mensagem de que quando se juntar a mais do que cada um necessita, talvez vá ficar a cheirar mal e a apodrecer, não é, Ana? Sim, este é um tema também muito atual e sobre o qual o Papa Francisco também tem refletido com muita frequência, como sabemos. Este tema de pensarmos e trabalharmos apenas para o nosso umbigo. Pois. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco aborda este tema, onde diz, num pequeno texto que eu vou agora ler, Sim, força. onde deixa algumas reflexões muito pertinentes e muito relacionadas com este aspecto. Individualismo, então, não é? Basicamente vamos falar sobre isso, não é? Exatamente. No ponto 105, o Papa Francisco diz-nos assim: o individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais irmãos. A mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Nem pode sequer preservar-nos de tantos males que se tornam cada vez mais globais. Mas o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Ilude, faz-nos crer que tudo se reduz a deixar à rédea solta as próprias ambições, como se acumulando ambições e seguranças individuais pudéssemos construir o bem comum. Sim. E nos parágrafos mais à frente ele diz-nos ainda que o individualismo consumista provoca muitos abusos. Os outros tornam-se meros obstáculos para a agradável tranquilidade própria e assim acaba-se por tratá-los como incómodos e a agressividade aumenta. Isto acentua-se e atinge níveis exasperantes em períodos de crise, situações catastróficas, momentos difíceis, quando aflora o espírito do salve-se quem puder. Contudo, ainda é possível optar pelo cultivo da amabilidade. Há pessoas que o conseguem, tornando-se estrelas no meio da escuridão. Sim. Para quem nos estava a ouvir pode ter pensado, mas espera aí, estavam-nos a falar de comida que se estraga quando... e agora estão-nos a falar de individualismo, consumismo e do oposto que é a amabilidade. Sim, porque no fundo isto tem tudo a ver, não é? Aquelas pessoas, Deus tinha-lhes colocado ao dispor aquela comida, aquele maná, e havia quem quisesse assambarcar, como se costuma dizer, não é? E a Bíblia o que diz é que ficava a cheirar mal, a apodrecer. Também isto é uma imagem, não é? Hoje em dia podemos dizer, Ana, não sei se concordas, que se calhar quem arrebata para si individualmente não vai ficar a cheirar mal o próprio bem, mas se calhar a alma, podemos dizer que não vai ficar muito limpinha, não é? Vai contribuir para que a comunidade cheire pior e respire um ambiente pior, seguramente. Sim, bem visto, bem visto. Pronto, estes e muitos outros pensamentos do Papa Francisco sobre o bem comum, sobre a sociedade, sobre a nossa postura perante o outro, estão nesta encíclica espantosa que se chama Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos, que em conjunto com aquela outra que nós falamos aqui no último episódio com a Ana, que é a cuidado da casa comum, são duas encíclicas muito interessantes que nos fazem pensar neste tempo a nossa postura enquanto sociedade e enquanto cristãos no meio do mundo. Concordas? Sim, sem dúvida. São dois textos fundamentais. E agora recentemente saiu um terceiro, que ainda não tivemos tempo de ler, mas até ao módulo 2 nós vamos conseguir ler. Fica prometido. Que se chama Amou-nos, assim é o título desta nova encíclica do Papa, falando sobretudo do amor do Sagrado Coração de Jesus por esta humanidade sofredora e pecadora que gera toda a misericórdia de Deus em nós. Muito bem, esta encíclica, como eu dizia, deve ser lida e relida por todos.
em especial, queríamos nós, pelos líderes deste cenário político e económico em que nós estamos a viver. Pois bem, estamos a terminar o final desta primeira metade do livro do Êxodo. O povo fica num impasse no deserto e nós, leitores, podemos começar a pensar o que é que Deus está a fazer com este povo e, sobretudo, para que é que eles foram salvos, não é? Para quê? E vemos a resposta a essa pergunta na próxima história, na segunda metade do livro do Êxodo, capítulos 19 até 40. Entretanto, convido a Ana aqui a fazer um resumo de tudo o que falamos hoje. Pode ser, Ana? Muito bem, então aqui vai. No começo deste nosso episódio, vemos como Deus concedeu a libertação aos israelitas por meio do seu interlocutor, que chamou especificamente com essa missão, Moisés. Colocando o sangue do cordeiro na porta das suas casas, foram libertos da praga que Deus enviou a todo o Egito com a morte dos primogénitos. Nessa mesma noite, tomaram à pressa uma refeição do cordeiro e do pão ázimo em sinal de expectativa pela libertação que o faraó acabaria por lhes conceder nessa ocasião. Essa passagem para a liberdade é o que hoje conhecemos como a Páscoa judaica, a Páscoa dos israelitas. Certo. Após essa libertação, logo de seguida, o faraó, ato contínuo, arrepende-se e envia o seu exército em perseguição do povo israelita. Deus, ainda assim, volta a intervir e providencia que as águas do mar se separem para que o povo possa fugir e passar a pé enxuto para a outra margem, e de seguida que as águas retomem o seu nível, impedindo que o exército do faraó os alcance e fazendo com que ele desapareça irremediavelmente. Já na outra margem, o povo entoa um cântico de louvor ao seu Deus, que o salvou, e começa a longa travessia do deserto até à terra prometida. Vão ser 40 anos, mas logo ao fim de 3 dias começam a surgir dificuldades, falta de água, falta de alimento e falta de fé. Exato. E o povo reclama com o Deus de Moisés, que já não é o seu Deus, não é? Faz lembrar aqueles casais que quando se indispõem com os filhos, não é? Dizem sempre, é o teu filho. Exatamente, é ou o teu é a filho. tua filha, não é o meu. Olha o que o teu filho está a fazer. É o teu filho. Exatamente. Portanto, já é o Deus de Moisés, já não é o seu Deus nesta fase. Excelente resumo, Ana. Eu agora vou tentar também aventurar aqui um pequeno resumo, mas de outro ponto de vista, daquilo que nós católicos ou crentes em Jesus podemos aprender com esta personagem de Moisés. Então, em toda a sua vida, vemos uma resposta de fé a Deus que se lhe revela. E assim lemos na carta de São Paulo aos Hebreus. Também está lá feita esta referência. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé, celebrou a Páscoa e aquela expressão do sangue, como lhe tinha sido dito por Deus. Pela fé, atravessaram este mar vermelho como se fosse terra seca. Então, ao ler estes episódios, percebemos que Deus, ao aproximar-se do homem, não lhe comunica simplesmente uma verdade. É mais do que isso. Deus dá-se Ele mesmo em generosidade. E percebemos também que acolher o dom da fé leva a que o homem se ponha primeiro a caminho para Deus, para que depois, no processo, se comprometa totalmente com Ele, já por amor. Ainda que, por vezes, tenha que passar por algumas dificuldades. Às vezes até bastantes dificuldades, acrescento eu. Bem, felizmente, também aí percebemos que Deus supera em muito tudo o que nós lhe damos inicialmente. Muito bem. Acho que é uma boa mensagem de encerramento deste episódio, uma boa reflexão. Sim. E então, hoje estamos a chegar ao fim, não é? É. Mas o que fica para a próxima semana? Sim, então no próximo episódio iremos ver o auge da concretização desta missão de Moisés, já no Monte Sinai, onde Deus lhe vai propor uma aliança. E desta vez é mesmo uma aliança daquelas, mesmo um pacto forte que vai durar durante muitos anos. Resta-me agradecer a Ana pela presença
dizendo que em breve ela estará de volta aqui ao podcast, assim esperamos. Muito obrigada, foi como sempre um gosto estar aqui e até breve. Obrigado, Ana. Hoje demos aqui mais um passo, o 5º de 12 passos no primeiro módulo. Na próxima semana cá estaremos para que, em conjunto, nos decidamos a percorrer este caminho de Deus e da sua Igreja, fazendo sempre um pequeno passo de cada vez. Fiquem connosco. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostaram do que ouviram, então podem ajudar-nos, partilhando com os vossos amigos ou familiares. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos.